Juliana Silva caminhava com firmeza pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, com sua mala de mão de marca deslizando suavemente atrás dela. Ela fazia esse trajeto inúmeras vezes, sempre voando na primeira classe de São Paulo para Brasília, onde tudo era bem planejado. Embarque prioritário, taça de espumante por conta da casa e conversas discretas entre profissionais. Mas ao chegar à sua fileira, ela se surpreendeu ao ver um homem negro, impecavelmente vestido com um terno azul marinho, já sentado ao seu lado. O homem exalava uma calma segura enquanto concentrava-se em seu notebook. Juliana franziu os lábios. Largou sua bolsa com um pouco mais de força do que o necessário e se acomodou, tentando disfarçar seu descontentamento. Para ela, a primeira classe nunca deveria ser assim. O homem, que se chamava Rafael Oliveira, mal a notou e continuou digitando, tão imerso em seu trabalho que o brilho da tela destacava os contornos marcantes de seu rosto e a tonalidade rica de sua pele, como se sua presença ali fosse absolutamente natural. Mesmo assim, Juliana não se convencera. Ela inspirou bruscamente quando sentiu sua bolsa roçar acidentalmente o apoio de braço de Rafael. Sem qualquer reação dele, ela se endireitou e olhou ao redor, como se esperasse que uma comissária interviesse. Em seguida, inclinou-se discretamente em sua direção e com um tom polido perguntou: "Com licença, você tem certeza de que está no seu assento?" Rafael nem sequer levantou os olhos e respondeu simplesmente: "Sim", sem dar maiores explicações. Após limpar a garganta e olhar novamente pelo corredor, Juliana avistou Camila Costa, uma jovem comissária de bordo em seus 30 e poucos anos, que atendia os passageiros alguns assentos à frente. Juliana levantou a mão para chamar Camila, enquanto Rafael soltava um leve suspiro. Camila aproximou-se com seu sorriso habitual e profissional. "Está tudo bem, senhora?" perguntou Camila. Juliana deu uma risada forçada e balançou a cabeça, como se achasse a situação ironicamente absurda. "Acho que houve um erro. Tenho a impressão de que esse senhor não deveria estar sentado aqui." Camila lançou um olhar para Rafael, que finalmente fez uma pausa e olhou para cima. Sua expressão não revelava surpresa nem confusão, mas algo mais. Rapidamente, Camila acessou o sistema de assentos em seu tablet e verificou a alocação. "Na verdade, Sr. Oliveira está no lugar correto", disse calmamente. "Seu bilhete diz 2A e ele está em 2B. Juliana piscou e apertou o apoio do assento com mais firmeza. "Isso é estranho. Você tem certeza?" questionou, forçando um sorriso. Camila, já pressentindo a direção da situação, respondeu: "Tenho certeza, senhora. Tudo está correto." Por um breve momento, a expressão controlada de Juliana vacilou, mas logo ela a disfarçou com um sorriso tenso. "Bom, erros podem acontecer", suspirou, voltando o olhar para a janela, mas sem encerrar a conversa. Enquanto isso, Rafael retomava sua atividade no notebook. Camila hesitou por um segundo, percebendo a tensão crescente. Acenou para Rafael e se afastou. Já Juliana, entretanto, estava cada vez mais irritada. Batia os dedos sobre o joelho, sua respiração ficava ofegante e seus olhos oscilavam entre a tripulação e Rafael. Ele não oferecia nenhuma explicação, não mostrava desconforto algum, não seguia o jogo que ela esperava, o que só aumentava sua raiva. Juliana não era de deixar passar essas situações, mas também não costumava calar quando se sentia ofendida. Determinada a agir, Juliana sentou-se ainda mais ereta, cruzou os braços no peito e sua mente fervilhava. Isso não estava certo. Em todas as vezes que voara em primeira classe, ela nunca tinha se deparado com algo assim. Embora o homem ao lado dela não estivesse fazendo nada de errado, para ela sua presença ali era inaceitável. Seu coração acelerou e a irritação fervilhava logo abaixo da superfície. Ela não podia simplesmente ficar parada e aceitar aquilo. Com determinação, pressionou o botão de chamada e, após um breve sinal sonoro, Camila retornou com o mesmo sorriso profissional. "Senhora, como posso ajudar?" perguntou Camila com voz suave. Juliana respondeu, baixando a voz de forma contida:
Eu gostaria de trocar de assento. Camila ficou surpresa por um instante. A senhora está se sentindo desconfortável? Há algo errado com o assento? Juliana hesitou por um segundo, sem querer revelar seus verdadeiros sentimentos, e inclinou-se um pouco mais em direção a Rafael, falando ainda mais baixo. Simplesmente não me sinto à vontade aqui. O sorriso de Camila se desfez por um momento. Lamento muito, senhora. Se houver algum problema técnico com o assento, posso verificar para a senhora... Não, interrompeu Juliana com voz firme. Não é o assento. Exalou fortemente. Eu prefiro mudar de lugar. Camila lançou um olhar para Rafael, que mais uma vez fez uma pausa, seus dedos pairando sobre o teclado e o rosto tenso. Deixe-me ver se há algum assento disponível, ofereceu enquanto digitava em seu tablet. Um momento, por favor. Juliana recostou-se, mantendo os lábios apertados, enquanto Rafael permanecia em silêncio. Ele não contestava, não perguntava por que ela se sentia desconfortável, simplesmente ignorava sua presença, o que só intensificava a raiva de Juliana. Alguns assentos à frente, um homem de terno virou a cabeça, fingindo olhar para o celular, mas claramente escutando, enquanto uma mulher cutucava o marido. Outros passageiros começaram a notar a confusão. Os dedos de Camila voavam sobre a tela. Infelizmente, senhora, não há assentos vagos na primeira classe, explicou. O estômago de Juliana se apertou e Camila acrescentou, com um tom de desculpas. Gostaria que eu verificasse na classe econômica? Pode ser que haja algum assento disponível lá. O rosto de Juliana ficou vermelho, como se ela jamais considerasse viajar na econômica. Isso não é uma opção, disse, com a voz embargada. Camila manteve a calma. Então espero que a senhora aceite permanecer no assento designado. Com um sorriso forçado e resignado, Juliana murmurou. Parece que não tenho escolha. Camila assentiu e disse, se precisar de algo, é só chamar, antes de se afastar. Juliana mal percebeu a saída de Camila, enquanto Rafael voltava a concentrar-se no notebook, retomando a digitação. Essa foi a resposta silenciosa dele. Ele decidiu agir como se ela não existisse. Juliana apertou os punhos, decidida a não deixar passar aquele episódio. Após expirar com firmeza, Juliana pressionou novamente o botão de chamada. Desta vez, Camila demorou um pouco antes de voltar. Senhora, disse ela, em que posso? Ajudar agora? Juliana endireitou-se ainda mais e declarou, quero falar com alguém responsável. O semblante de Camila permaneceu neutro. Sou a supervisora de cabine neste voo. Posso esclarecer algo para a senhora? A voz de Juliana ficou mais firme. Quero falar com o comandante ou com o chefe de tripulação. Um murmúrio percorreu a cabine e alguém soltou uma risada contida. Camila manteve sua postura profissional, embora sua paciência estivesse se esgotando. O comandante está ocupado com os preparativos para a decolagem e não está disponível agora. Mas posso ajudar a senhora, respondeu. Juliana apertou os lábios e em tom ainda mais baixo acrescentou. Eu não me sinto segura. Isso muda tudo. O sorriso de Camila desapareceu e seu corpo se enrijeceu. Rafael parou de digitar e um senhor de meia idade, usando fone com microfone, murmurou. Lá vamos nós de novo. Camila se endireitou e disse com voz calma. Poderia explicar melhor o que quer dizer? Juliana juntou as mãos no colo, inclinou a cabeça ligeiramente e respondeu. Eu simplesmente não me sinto confortável. Fez uma breve pausa, como se quisesse dizer sem afirmar diretamente. Acho que seria melhor que outra pessoa ocupasse este assento. Rafael fechou o notebook, olhou fixamente para Juliana e por um breve momento, ela percebeu uma ponta de hesitação em seus olhos. Mas ela não cedeu. Sua voz aumentou e um silêncio pesado se espalhou pela cabine, fazendo com que suas palavras, eu não me sinto segura, soassem com uma força inegável. Não de forma alta, mas com um peso certo. Camila, que ainda estava ao lado dela, não reagiu de imediato. Sua postura se tornou rígida e seu olhar passou para Rafael, que agora mantinha o notebook fechado com as mãos apoiadas sobre ele.
Ele não sorria nem franzia a testa. Apenas observava Juliana com atenção. Juliana permaneceu firme. Lentamente, Camila exalou e perguntou com tom moderado: "Quer dizer que se sente ameaçada?" Juliana inclinou a cabeça ligeiramente, dando apenas um leve encolher de ombros. "Não estou dizendo que me sinto ameaçada. Apenas não me sinto à vontade. É tudo." Do outro lado do corredor, um executivo com fone riu discretamente, murmurando "inacreditável", enquanto uma jovem, a poucos assentos de distância, ergueu seu celular como se estivesse mandando uma mensagem, mas na verdade estava gravando, e outros passageiros começaram a sussurrar e olhar para Juliana. Ela percebeu que o clima estava mudando, mas não estava disposta a recuar. "Só estou pedindo para ser atendida com a mesma cortesia que qualquer pessoa que se sinta desconfortável teria", insistiu, mantendo uma aparência de educação. "Senhora, eu já verifiquei, e não há assentos vagos na primeira classe", respondeu Camila. Juliana apertou os lábios e, após um breve silêncio, Camila acrescentou: "Na classe econômica há 2 assentos disponíveis." Juliana se endireitou com decisão. "Perfeito. Então ele pode ocupar um deles", afirmou, o que provocou murmúrios suaves entre os passageiros. Rafael inspirou profundamente. Seus dedos bateram uma vez na superfície do notebook antes de ficarem imóveis. Ele não discutiu, nem respondeu. Simplesmente permaneceu sem se mover. Camila piscou, como se revivesse as palavras de Juliana, e disse com tom firme: "Para esclarecer, a senhora quer que eu transfira este passageiro para a econômica porque não quer sentar ao lado dele?" Juliana assentiu, sentando-se ainda mais ereta. "Sim", Camila exalou com determinação. "Isso não vai acontecer." Os olhos de Juliana se arregalaram. "Desculpe." Camila cruzou as mãos e falou com voz inabalável: "O Sr. Oliveira possui um bilhete de primeira classe, assim como a senhora. Ele está no seu assento designado e eu não vou pedir que ele se mude." O rosto de Juliana ficou vermelho ao perceber que estava perdendo o controle. Os demais passageiros já a observavam abertamente. Alguns sussurravam, outros balançavam a cabeça, enquanto a jovem com o celular continuava gravando. Juliana sentiu um nó se formar em seu estômago. "Isso é absurdo", disse irritada. "Estou apenas pedindo a mesma consideração que qualquer pessoa que se sinta desconfortável receberia." Camila permaneceu inabalável. "A senhora está me pedindo para retirar um passageiro pagante do seu assento na primeira classe e transferi-lo para a econômica, sem um motivo válido. Isso não é uma simples acomodação, é discriminação." Um silêncio agudo se seguiu, interrompido apenas por um leve assobio de algum passageiro. Rafael não se moveu, não disse palavra, apenas observava Juliana, enquanto seu coração batia. Acelerado. Isso não era como deveria ser. Camila endireitou-se e falou com voz firme: "Estamos prestes a iniciar a decolagem. Se a senhora não permanecer em seu assento e seguir as instruções da tripulação, terei que pedir que desça do avião." O estômago de Juliana se apertou. "Mas o Sr. Oliveira não se move!" exclamou. Alguns passageiros aplaudiram, silenciosamente. E Juliana sentiu a humilhação crescendo por dentro. Ela abriu a boca para contestar, mas antes que pudesse falar, Rafael colocou a mão no bolso, retirou uma capa de couro, abriu-a e a ergueu. Nesse instante tudo mudou. Uma insígnia dourada da Polícia Federal brilhou sob as luzes da cabine e a atmosfera no avião se transformou imediatamente. Juliana ficou paralisada enquanto os passageiros reagiam com surpresas, alguns até riam, e a jovem com o celular aproximou o zoom da insígnia. A voz de Rafael permaneceu calma e enigmática quando disse: "Senhora, deseja registrar uma reclamação formal? Posso anotar sua declaração agora mesmo." Juliana ficou sem fôlego, sem conseguir articular palavra. Rafael não se mexeu nem piscou. Apenas esperou, e pela primeira vez, Juliana se sentiu verdadeiramente encurralada. Mas ela não estava só envergonhada. Estava prestes a enfrentar sérias consequências.
O silêncio na cabine se tornou pesado, enquanto a insígnia da Polícia Federal brilhava no teto, impossível de ignorar. Aquilo mudou a percepção de todos. Os passageiros que momentos antes sussurravam agora a observavam abertamente, alguns com sorrisos de escárnio, outros com olhares de incredulidade. A boca de Juliana secou, e sua mente buscava desesperadamente uma explicação, uma saída. Isso não podia estar acontecendo. O homem que ela tentou tirar do avião, aquele que insinuara ser uma ameaça, era um agente federal. Sua garganta se contraiu enquanto Rafael mantinha sua expressão inalterada. Ele não sorria, apenas permanecia sentado, com a insígnia em mãos e os olhos fixos nela, esperando. Com voz serena e neutra, repetiu: "Senhora, deseja registrar uma reclamação formal?" Suas palavras pairavam no ar como uma arma carregada. Juliana sentiu seu corpo congelar, enquanto um calor subia pelo pescoço. Ela tentou falar, mas só conseguiu um tímido "eu". Rafael inclinou a cabeça levemente e continuou, em tom cortês, porém firme. "A senhora disse que não se sente à vontade. Isso é uma acusação séria em um voo federal. Se a senhora acredita que agi de maneira inadequada, terei prazer em anotar sua declaração." O estômago de Juliana afundou ainda mais ao perceber que tudo estava desmoronando. Instantes atrás, ela controlava a situação, esperando apoio e compaixão. Agora, ela estava sob intensa vigilância. Um homem, algumas fileiras à frente, soltou uma risada baixa, dizendo: "Isto é impagável", enquanto a jovem com o celular focava novamente seu rosto. Camila, a comissária, permaneceu de braços cruzados com uma expressão séria que dizia mais do que palavras. O coração de Juliana batia rápido e superficialmente. Ela não conseguia admitir que havia mentido, nem confessar que tudo fora inventado apenas para tirar Rafael do assento. Mas se insistisse, estaria acusando um agente federal de representar uma ameaça, e isso traria sérias consequências. Suas mãos tremiam em seu colo, enquanto Rafael a encarava sem desviar o olhar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Juliana balançou a cabeça de forma quase imperceptível. "Não", sussurrou, sem reclamação. Rafael assentiu brevemente, como se já esperasse aquilo. Fechou lentamente a insígnia, guardou-a em sua jaqueta e reabriu o notebook, retomando sua digitação como se nada tivesse acontecido. Para ele, tudo havia acabado. Para Juliana, o pesadelo estava apenas começando. Alguns passageiros murmuravam aprovação, outros aplaudiam em silêncio. O executivo do outro lado sorriu discretamente e voltou a ler seu jornal, enquanto a jovem com o celular continuava digitando. O coração de Juliana batia acelerado. Ela desejava desaparecer daquele lugar, voltar no tempo e desfazer aqueles últimos 10 minutos, mas não havia como reverter. Ela havia se envergonhado publicamente, e agora tudo estava registrado. Desesperada, procurou nos olhos dos demais passageiros algum sinal de empatia, mas ninguém parecia oferecer apoio. Nem mesmo Camila, cuja simpatia anterior havia se esvaído. Juliana engoliu em seco. Queria protestar, retomar o controle, mas sabia, no fundo, que não havia mais nada a dizer. O avião ainda nem havia decolado, e mesmo assim, Juliana já havia perdido. Não era apenas vergonha. Ela agora enfrentava sérias consequências. Sentada rigidamente, com a respiração ofegante e o rosto queimando, percebeu que aquilo não era um simples erro, mas uma humilhação completa. Rafael já havia retomado sua atividade, reabrindo o notebook e digitando com calma, como se Juliana simplesmente não existisse. Mas os outros passageiros não esqueciam. O executivo com o fone sorria disfarçadamente e a jovem com o celular mantinha o dispositivo pronto, como se aguardasse a reação de Juliana. Até as comissárias, que deveriam ser neutras, agora demonstravam uma atitude diferente. Camila, a supervisora, permaneceu próxima, com um olhar severo e silencioso de julgamento. Juliana sentiu o peso de seu erro,
Seus dedos tremiam em seu colo e seu coração batia forte. Isso não era apenas um mal-entendido que pudesse ser resolvido com uma risada forçada e um gesto de desculpa. Ela havia tentado tirar um agente da Polícia Federal de seu assento na primeira classe diante das câmeras, e agora todas as consequências recaíam sobre ela. Sua boca estava seca. Finalmente Camila se aproximou, mantendo um tom educado, mas sem a suavidade de antes. Senhora, preciso confirmar que a senhora conseguirá continuar este voo sem maiores transtornos. Juliana congelou enquanto vários passageiros a observavam discretamente, fingindo não prestar atenção, mas absorvendo cada palavra. Ela queria replicar, exigir explicações de por que estava sendo tratada como o problema, quando tudo o que fizera era expressar seu desconforto. Mas a insígnia de Rafael havia mudado tudo, deixando-a indefesa. A confiança que antes sentira havia sumido. Forçando um sorriso tenso e tentando parecer calma, ela respondeu: "Estou bem." Camila manteve o olhar por um instante antes de assentir lentamente. "Espero que assim permaneça", disse, e então se afastou. Juliana exalou com dificuldade, apertando as mãos em seu colo, convencida, ao menos por um momento, de que tudo havia acabado. Mas, de repente, um som agudo rompeu o silêncio. Ela ergueu os olhos exatamente quando a jovem com o celular mostrou um emoji debochado e tocou 2 vezes na tela. O estômago de Juliana se contraiu. Ela reconheceu aquele olhar, igual ao que já vira nos rostos de seus filhos quando algo viralizava. Seus dedos se agarraram ao apoio do assento enquanto ela discretamente espiava a tela. O vídeo já estava online, e Juliana sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O título era simples: Mulher racista tenta tirar homem negro da primeira classe e descobre que ele é da Polícia Federal. As mãos de Juliana ficaram frias. Embora o avião ainda nem tivesse decolado por completo, Juliana já havia perdido o controle, e com o vídeo na internet, não havia como deter o que viria a seguir. Ela virou o olhar para frente, tentando controlar a respiração e se convencer de que talvez não fosse tão grave, que ninguém se importaria ou que o caso não se espalharia rápido. Mas seu celular vibrou, 1 vez, 2 vezes, depois 3 vezes, fazendo com que seu peito se apertasse. Inconscientemente, suas mãos fuçaram em sua bolsa até agarrar firmemente o aparelho. Ao tirá-lo, ela sentiu o estômago cair. Mensagens de amigos, parentes e conhecidos, daqueles com quem fazia tempo que não falava, inundaram a tela perguntando: "É você? Acabei de ver o vídeo. Por favor, me diga que isso não é verdade. Meu Deus, o que você fez?" O coração de Juliana batia forte enquanto, com mãos trêmulas, ela abria o navegador e acessava o Twitter. Em menos de 1 segundo, seu nome estava entre os assuntos do momento. O vídeo, postado em menos de 5 minutos, já alcançava mais de 20.000 visualizações, e os comentários não paravam de chegar. Alguns diziam: "O karma existe, ela realmente achou que passaria batido", enquanto outros escreviam: "Espero que a internet dê o troco." Juliana sentiu seu mundo desmoronar. Pela primeira vez percebeu que não haveria volta. Apertando o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos, Juliana deixou que o som ambiente do avião se misturasse com o pulsar acelerado de seu próprio coração. Ela mal conseguia respirar enquanto o número de visualizações subia. 30.000. Depois, 42.000. E finalmente 61.000, sem sinais de parar. Seus olhos se arregalaram e sua mente buscava desesperadamente uma saída, mas já era tarde demais. Ao deslizar o dedo para ler mais comentários, ela se deparou com mensagens, como: "Imagine ser tão exigente. Ha 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 ha. Ela realmente achou que passaria batida. O toque da Polícia Federal me fez o dia. Karma instantâneo. Queremos saber quem ela é." O peito de Juliana se apertou ao ler essas mensagens, e ela olhou ao redor na cabine, buscando um jeito de voltar no tempo, mas ninguém mais a observava. Todos já tinham visto o suficiente. Ela permaneceu rígida em seu assento, enquanto Rafael, ao lado dela, continuava a digitar suavemente.
Se ele soubesse do vídeo, não demonstrava. Ele parecia não se importar, e isso só piorava a situação. Então seu celular vibrou novamente, e Juliana parou ao ver uma mensagem de sua irmã. Com um dedo trêmulo, ela rejeitou a notificação. Não estava pronta para essa conversa, nem para nada do que estava acontecendo. O avião mal tinha decolado e o mundo de Juliana já estava desabando. Tentando se recompor, Juliana buscou freneticamente uma solução. Pensou em se desculpar, mas sabia que isso só alimentaria a situação. Ignorar o problema também não era opção. Seus pensamentos giravam freneticamente até que, de repente, a voz do piloto soou pelo intercomunicador. Senhoras e senhores, estamos iniciando a descida para Brasília. A hora local é 5h43 da tarde. Por favor, apertem os cintos enquanto nos preparamos para o pouso. O coração de Juliana afundou. Em meio ao caos dentro do avião, ela havia esquecido o que a aguardava do lado de fora. Atualizou o vídeo uma última vez. 97 mil visualizações. E seu nome estava entre os tópicos do momento. Suas mãos tremiam enquanto ela guardava o celular às pressas na bolsa, na esperança de ainda conseguir controlar a situação. Assim que as portas do avião se abriram, Juliana saiu correndo sem olhar para trás, ignorando os olhares laterais. Risadinhas contidas e o julgamento silencioso que pairava no ar, ela precisava escapar. Porém, ao entrar no Terminal 2 do aeroporto, seu pulso acelerou ao ver, próximo à área de retirada de bagagens, um pequeno grupo de repórteres. Uma mulher de blazer azul escuro segurava um microfone e lia informações de seu celular, enquanto um cinegrafista gravava cada momento. O vídeo, que já havia se tornado viral, mostrava uma mulher anônima tentando tirar um agente da Polícia Federal da primeira classe por se sentir desconfortável. Em poucas horas, o clipe acumulava mais de 1 milhão de visualizações. Juliana ficou sem fôlego. 1 milhão, pensou. Isso é impossível. Rapidamente ela virou a cabeça, na esperança de não ser reconhecida. Mas um repórter fixou seu olhar nela. Espera, essa é você!" exclamou alguém. Juliana se virou em pânico. Seu coração disparava ao perceber que não podia ser vista naquele estado. Com passos rápidos e os saltos batendo forte no chão, ela correu para a saída, mas seu celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações perdidas, notificações. Ela não conseguia escapar. Empurrando-se entre um grupo de viajantes, respirando ofegante e com as mãos suadas, ela mal conseguiu chegar à calçada antes de alguém gritar: "Senhora Silva, tem alguma resposta sobre o vídeo?" Ela franziu o rosto. Seu nome já estava divulgado. Um táxi parou brevemente, e ela quase se jogou na parte de trás. "Rápido, entre!" ordenou ao motorista, que apenas ergueu uma sobrancelha antes de seguir sem dizer uma palavra. Com as mãos pressionadas contra as têmporas e os olhos fechados, Juliana sentiu seu estômago se revirar. 1 milhão de visualizações. Toda a sua vida fora construída sobre uma reputação impecável e um nome respeitado, e em uma única tarde, tudo se foi. Então, seu celular voltou a vibrar, desta vez com uma ligação de um número desconhecido. Com o coração acelerado, ela atendeu pouco antes de a chamada ir para a caixa postal. "Alô?" sussurrou. Após um breve silêncio, uma voz seca disse: "Senhora Silva, aqui é Marcos Ferreira, diretor da Fundação Aurora. Imagino que a senhora já esteja a par da situação." A boca de Juliana secou. Ela fazia parte do conselho da Fundação há anos, uma organização conhecida por seus valores progressistas, inclusão e liderança ética, e já sabia o que aquela ligação implicava. Com a voz trêmula, ela disse: "Marcos, precisamos que a senhora renuncie." Interrompeu Marcos imediatamente. Juliana ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Não era um pedido, era uma ordem. Seu pulso martelava em seus ouvidos enquanto ela tentava protestar. "Mas isso está sendo totalmente tirado de contexto. O conselho." A voz de Marcos soou fria e definitiva. "Está decidido. Amanhã de manhã, publicaremos uma declaração e esperamos sua renúncia até lá." Um breve som de campainha encerrou a ligação.
Lentamente, Juliana deixou o telefone, percebendo que sua carreira havia acabado, sua reputação destruída. E o pior, ninguém iria se importar com suas explicações. Ela soltou um suspiro trêmulo, ciente de que havia se colocado naquela situação e agora teria que arcar com as consequências. Enquanto isso, Rafael parecia seguir sua vida normalmente, provavelmente já em uma reunião, completamente alheio ao tumulto, pois para ele era apenas mais um dia. Às vezes, a vida real é muito mais dramática do que se imagina.